que todos sintam-se envolvidos pela paz de Jesus. Eu acho que é comum nós ouvirmos dizer, né? Ou mesmo nós dizermos isso, né? Que esses dias são dias muito ruins. Nós estamos atravessando dias muito ruins. Não é isso que nós vemos propagar-se por aí, né? Dias ruins. E com isso, nas nossas conversas, nós vamos espalhando isso. No século XX, nós tivemos duas grandes guerras. Nós tivemos uma pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no início do século, quando uma guerra, a primeira guerra, estava passando. E também a segunda guerra depois veio com muitas mortes, né, muitas doenças e pessoas que acabaram tendo aí muita... Nós tivemos aí essa segunda guerra que foi terrível, o advento da bomba atômica, né? Todas essas coisas aconteceram no século XX. Nós estamos num momento que a gente sente que isso tudo que nós estamos passando é um momento de transformação. O Chico, em 1971, no programa Pinga Fogo, ele falou alguma coisa sobre isso. Aliás, foi lá que ele disse, né, o período de 50 anos que nós teríamos, se não houvesse uma guerra de extermínio geral, né, nós teríamos, em 50 anos, teríamos assim um crescimento muito grande, uma evolução muito grande a partir de então. E é por isso que nós vemos livros e palestras, às vezes, sobre a data limite. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa data limite do Chico, né? Também Divaldo falando disso e vários médicos falando que esse momento que nós estamos passando, nós estamos em franco desenvolvimento de um momento histórico da humanidade para outro. E isso não começou agora, né? As pessoas às vezes falam assim que o mundo de regeneração que nós vamos entrar vai começar a regeneração. Na verdade, o que a gente identifica, né, o que pessoas estudiosos dizem, é que isso daí começou lá na Revolução Francesa, né? O mundo de regeneração começou na Revolução Francesa e desenvolveu a Revolução Industrial, né? E engraçado esse período. Na época em que Kardec vivia, era o imperador Napoleão III. E foi ele que blindou a França do poderio da Igreja Católica e onde o Espiritismo pôde se desenvolver. Hoje, né, o Brasil é considerado o país, vamos dizer, que tem um volume maior de espíritas do que a França, né? Mudou muita coisa. Mas lá foi o berço. Então, o século XX, ele foi muitas transformações. Hoje nós estamos na iminência de guerra, mas nós temos muita experiência com armas nucleares e essas coisas todas que a humanidade já passou. Então tem coisas que as pessoas sabem que não vai ser somente vamos dizer, alguma coisa que pode causar uma população, né, em destruição, vamos dizer assim, que isso não vai se espalhar para o resto do mundo. Então hoje esse período todo que nós estamos atravessando é esse período de ebulição. Tá? Em que tinha uma senhora aqui em Americana, na Associação Espírita, muitos anos atrás, não sei se você chegou a conhecer, Dona Lúcia, e ela naquela época, em 1982, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, ela dizia assim, ela já tinha uma idade bastante avançada, mais de 80 anos, e ela dizia o seguinte: ó, eu não vou ver, mas você vai ver aí no futuro, porque quando você vai sentir a transformação quando personalidades, atitudes da humanidade
vai parecer para você que estão voltando, né? Que estão acontecendo novamente. Nós achamos um absurdo, guerras, por exemplo, né? Mas as coisas, quando você perceber isso, é porque o mundo vai estar fazendo essa mudança. Por quê? Porque existe um intercâmbio muito grande entre o mundo físico e o mundo espiritual. Alguns dos espíritos, isso está na doutrina espírita, né, sabem que não vão poder mais retornar à Terra, né, sabem que não vão poder. Então essa influência deles, se por exemplo, eu sei que o outro não vai, tá encarnado, por exemplo, para a gente sentir a pressão, ele está encarnado, e eu sei que eu não vou poder voltar para aquilo, e ele está indo bem, eu vou tentar barrar de todos os jeitos, porque se eu não puder mais voltar, então aquela pessoa também não vai poder estar ali. Então essa tentativa. Então tudo isso que nós estamos vendo hoje é essa briga entre mundo físico e mundo espiritual. Muitos tiveram a chance de estar aqui entre nós, estão cumprindo com o seu papel, e outros que estão tendo a chance também não estão cumprindo. Então toda essa balbúrdia toda que nós estamos vendo é a ebulição de que a sopa está ficando pronta. Nós reclamamos do nosso mundo, né? Nós reclamamos do nosso mundo dos dias de hoje. Vocês imaginam, por exemplo, a época de Jesus, né? Que você está aqui trabalhando, né? De repente, por alguma dívida, alguma coisa, você se tornava um escravo, né? A sua dívida era a escravidão, escravizando sua família, ou seja, não tinha direitos, não tinha nada. O que as pessoas tinham, por exemplo, é uma esperança, né? Aquela esperança do povo judeu de que um dia eles herdariam tudo, que viria o Messias, que estão todo mundo esperando isso daí. Então imagine uma época em que aquele povo sofrido, aquele povo que se alimentava mal, né? Corrupção, correndo às soltas. Quando você encontra um homem que tem uma capacidade fluídica enorme, e você naquela sua depressão, naquela falta de esperança, você encontra uma pessoa que, além dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos físicos, ele conversava com as pessoas e era alguém que tinha essa capacidade de envolver as pessoas na sua vibração, na sua aura, né? De tão grande que é. Aqui, o pessoal falava que o Chico tinha uma aura muito grande, que quando você estava à distância, não sei quem conheceu o Chico aqui. Alguém chegou aí, o Chico, né? O pessoal falava, eu não fui, mas conheci muita gente que viveu com eles assim, e o pessoal dizia, é uma coisa incrível, você chega a uma distância de 15 metros dele, assim, você já sente aquela energia. Então você imagina Jesus, como ele não agregava as pessoas. Essas pessoas sofridas sentavam ao seu lado para ouvir, né? E não era só ouvir, para ter o alimento espiritual, para conseguir passar aquela fase, né, que eles esperavam que fosse acontecer logo em seguida, e não foi assim, né? São 2000 anos aí que nós estamos, muita gente esperando ainda que ele venha nas nuvens, né, da forma para poder trazer de volta ao reino dele. Então, olha, um homem que tinha sabedoria, que dentro de todas as suas parábolas, veja que ele trabalhava, ele era um educador fantástico, porque as parábolas que ele usava eram parábolas ligadas ao que as pessoas faziam. Ele tirava grandes conceitos daquilo que as pessoas faziam. Eram agricultores, então ele ia lá, a parábola da figueira, né? Essa mesma, os lírios, né? Ele utilizava a agricultura e aquilo para trazer grandes lições. As aves do céu e os lírios do campo, ela faz parte daquele sermão da montanha, né? É lá que nós vamos encontrar também a oração que Jesus ensina, né? O Pai Nosso. Nós vamos encontrar
Então você imagina, primeiro, que ele tinha coragem de enfrentar o próprio regime vamos dizer, que vigia na época, mas com a sabedoria. Ele sabia falar, né? Isso aqui é justo, né? Dai a César o que é de César. Então ele tinha essa capacidade diplomática, né? Compaixão. Jesus tinha compaixão de todos que procuravam. Olha, Madalena, tire a primeira pedra, quem estivesse em pecado, né? Então ele tinha essa compaixão pelas pessoas e humildade, sabendo que é um espírito de alta hierarquia, né? E que todo mundo estava esperando que viesse como um governante, que fosse destruir todos os inimigos dos judeus, e no entanto vem ele como um carpinteiro. Carpinteiro naquela época não era uma profissão tão pequena, tá? Era uma profissão bastante valorizada. José poderia, dentro vamos dizer, da história de José, tinha algum poder assim, que podia tratar os filhos. A gente não sabe o período dos 12 aos 33 onde Jesus esteve. Ele foi estudar, ele esteve com quem? O pessoal fala, esteve com os essênios, se preparando, a gente não sabe. O que os Espíritos nos informam é que é um dos maiores Espíritos que pisou sobre a terra. O Chico dizia que Jesus é um Espírito que tem sobre o seu comando 5 mundos. O nosso é um deles, né? Então veio aqui para poder avisar as pessoas, né? Dar uma lição para todos nós de que o mundo iria mudar. E ele está na cruz e mesmo assim ele disse para as pessoas: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas não sabiam o que faziam. Então imaginemos nós com as nossas dores, com as nossas preocupações, com todas as coisas que a gente tem. O que eu vou fazer amanhã? Essa semana eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um exame, eu vou saber do exame que eu fiz, né? Essas preocupações nossas, você encontra, por exemplo, uma pessoa dessa, que ela diz assim para você, olha, dentro dos salmos, o salmo de Davi, eu acho o salmo um dos mais lindos que existe. O Senhor é o meu pastor e não me faltará, né? Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria, só trechinhos, eu temeria mal algum, porque você está comigo, né? E esse daí, eu acho que é uma das passagens também mais lindas que existem, pelo conteúdo que ela nos traz de paz e tranquilidade e de colocar a gente no presente, né? Olha só, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A preocupação nossa, ela é excessiva em muitas coisas. Se nós olhássemos, nós temos medo de tudo que é novo, tudo que aparece na nossa vida, nós temos medo. Se nós olharmos para a nossa vida, as coisas que nós passamos, quantas coisas nós achávamos que não íamos conseguir, nós passamos, né? Entes queridos nossos que desencarnaram, que nós, nessa dor imensa, nós passamos. Períodos de dificuldades financeiras, nós passamos. Então, se nós passamos, a gente tem condições de passar, de continuar, né? Então, vocês vão ver que ele não está falando aqui de uma situação, por exemplo, assim, olha, eu não vou ligar. Não é isso que ele quis dizer, tá? Olha só, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Imaginemos, naquela época, sentado numa tarde dessas assim, um espírito grandioso, que a gente sabia que tinha andado sobre as águas, que tinha curado a mulher hemorroíça, que tinha o leproso, que tinha feito... Você imagina, naquela época, não tinha médico para as pessoas, não tinha ninguém, quem fazia? Né? Eram essas pessoas, né? Era isso. Quando a humanidade foi alcançando
a capacidade médica, por exemplo, tem coisas que precisa do médico, né? Tem coisas que está aí precisa do médico. Nós precisamos ter o nosso equilíbrio suficiente para a gente ir lá e se consultar, mas nessa época não tinha, né? Então tinha muito disso daí, né? Então, olha, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Olha a sua volta o que está acontecendo, né? Olha, está na sua frente as coisas. A vida é tão pródiga. Você para seu carro, às vezes, num sinal, olha no asfalto. Você vai olhar que uma plantinha qualquer, às vezes está saindo do meio. A vida, ela é pródiga, ela se faz, né? Não valei vós muito mais do que elas? Olha só. E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é um cotovelo, tá? É a medida de um cotovelo. Ele quer dizer que você não dá nem um passo a mais para poder aumentar a duração da sua vida. Você não tem jeito de fazer isso, não dá, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Olha, ansiedade, a outra vez que eu vim aqui eu estava falando sobre ansiedade, né? Ansiedade é geral no mundo, e o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, tá? Ele fica atrás dos Estados Unidos, para a gente ter noção da situação. Até crianças são ansiosas pelas coisas todas que empurram, mídias e uma série de coisas para essas crianças, e são crianças ansiosas. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Veja, Jesus está pegando coisas do dia a dia para conceitos maiores, né? Para não ficar só na abstração. Ele pede que as pessoas olhem para as coisas que estão à volta, né? Olha só. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. Os lírios, eu sei que às vezes quando a gente fala dos lírios, a gente vai pensar naquela flor que a gente conhece aqui, não é aquela lá, tá? Na realidade, lírios foi traduzido, mas é a erva do campo, tá? São aquelas flores que cresciam na época na Palestina, né? Mas são plantas selvagens, né? Portanto, não vos inquieteis. Inquietar é você tentar antecipar alguma coisa para agora, né? Você querer resolver essa coisa agora, né? Dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O maior inimigo do espiritismo, como diz Kardec, é o materialismo, tá? Quando pessoas às vezes têm dificuldade de olhar para a sua vida e saber que ela é finita, né, que nós temos um prazo de validade aqui, e a gente precisa dar valor àquilo que realmente permanece com o espírito, aquele que não tem essa visão, ele precisa se apegar à matéria, ele precisa das sensações da matéria, para ele poder se apegar a esse mundo, porque é a única forma de se apegar, né? Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando se diz, quando tiver um embate entre matéria e espírito, prefira o espírito, prefira as lições do espírito, né? Vocês conhecem essa pessoa? Quem que é? Do Sapolim. O seu Madruga. Seu Madruga, né? Por que eu coloquei o seu Madruga aí, né?
ele era espertão, não era? Aquele que estava sempre com alguma coisa ali, querendo passar a perna no outro, querendo me enganar, né? Então, como é que eu posso usar isso, né, para justificar a minha preguiça? Porque se eu olhar, se ele vai alimentar os pássaros, eu não vou fazer nada, né? Se é isso aí assim, eu não vou fazer nada. É a mesma coisa, se o mundo gira, eu vou ficar sentado esperando chegar até mim, eu não vou fazer nada, né? Então, essa é algo que pode ser engraçado, mas para nós isso é uma realidade. É real que nós adiamos, que a gente procrastina, que a gente dá desculpas, de todas as formas, para não olhar para a gente como culpado pelas nossas coisas, aquilo que nós fazemos, né? Você vai pegar um trecho do livro dos Espíritos, às vezes, para explicar como as pessoas fazem quando pegam um trecho da Bíblia, né? Uma vez o Lima, quem conheceu o Lima aqui, do Fraternidade? Não? Eu não conheceu? Eu não peguei. Uma vez eu conversando com o Lima, e ele disse assim, que ele veio lá do estado do Nordeste, eu não lembro que estado que era, e ele dizia assim que uma vez um cidadão chegou para ele e disse assim para ele: matei 47 cabras. Cabra é pessoa, tá? Ele matou 47 cabras. Me converti a Jesus, estou salvo. E o Lima perguntou para ele: mas esses 47, para quem que fica? Né? Então, essas desculpas que nós damos, olha, são 47 famílias, são 47 canais que espíritos poderiam estar vindo, você interferiu numa situação. Para quem fica isso, né? O fato de eu me converter a Jesus não quer dizer que aquilo que eu fiz vai ser retirado de mim, né? Nós tivemos os filósofos estoicos, e o Epiteto era um deles. O Epiteto, ele era um escravo, tá? E viveu, depois de Cristo, se eu não me engano, em 55 ele nasce. Ele era um escravo, mas pelas suas atitudes, ele acabou, e o dono dele era um cidadão chamado Epafrodito, ele acabou, viu que ele era muito inteligente, acabou ele mandando para que ele fosse estudar com um outro estoico chamado Rufo, né? E ele foi estudar e acabou suplantando o mestre. Mas olha só, a sabedoria é revelada pelas ações, não pelas palavras, né? Palavras são bonitas, né, de dizer, né? Mas assim, são nas ações. O filósofo estoico Epiteto ensinava que devemos nos concentrar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Nós não conseguimos permanecer no tempo que nós estamos. A nossa mente foge muito. Vocês já se pegaram, por exemplo, na sua casa, você fazendo uma coisa, pensando numa outra, que você tem que fazer? Às vezes você vai lavar uma louça lá, pensando que você tem que regar o jardim, você nunca está, às vezes, no mesmo ponto que você está, que é o seu presente. Eu não consigo entrar de outra forma aqui no centro, porque ele é passado, e aquela forma que eu entrei vai ficar. O que eu comecei a fazer aqui, eu não consigo mudar o que eu falei atrás. Eu consigo, se eu quiser parar agora e pensar, mas eu não consigo mudar aqui e não consigo atuar no presente. Então tem coisa, eu não controlo o futuro. Eu não tenho como, porque o futuro não depende só de mim, depende do meu jeito como eu vou chegar no futuro, mas o futuro depende de uma série de coisas. O meu futuro depende de cada um que está aqui, depende da família, depende do mundo, né? Então não é uma coisa que a gente vai controlar. Então qual a minha preocupação hoje, né? Hoje é a preocupação que eu devo ter. Olha só, com as aves do céu. Vocês já viram, quando ele fala lá que Deus alimenta os pássaros lá, vocês já viram algum espírito chegar e dar comida na boca do passarinho lá? Né? Isso não acontece, né? Olha só, as aves estão sempre em movimento, buscando alimento e construindo os ninhos. Eles representam a nossa necessidade de ação. Por isso que o seu Madruga está errado,
né, e dizer assim, já que vai acontecer, então eu não preciso fazer nada, né, eu não vou fazer nada e vou me dar bem. Não é assim. Olha, importância de sermos proativos. Nós temos que antecipar as coisas. E eu não falei aqui que você não pode prever o seu futuro. Você pode prever, mas tem coisas do seu futuro que você não tem ação. Você pode fazer uma base para que esse futuro você consiga chegar, né? Você consiga ter alguma coisa mais à frente que você tenha condições, por exemplo, na questão financeira, por exemplo, né? Que você tenha condições de ter um básico ali para você viver, né? Necessidade de trabalhar com perseverança e determinação, uma coisa que nós não temos, perseverança, né? Nós começamos, nem precisa responder, vocês já começaram alguma coisa e pararam no meio? Começaram um livro e não avançaram, começaram um exercício e não foram, começaram a andar e não continuaram, começaram um curso e não foi até o final. Não acontece isso, eu não estou falando para vocês, tá? Eu também levantaria a mão aí assim, eu estou me esforçando. Eu ia ler livros, eu demorava muito. E esse ano eu peguei um desafio, né? E esses dias eu fiquei muito contente que eu li um livro de 908 páginas, né? Consegui ler o livro e eu fui assim perseverando. Para mim foi uma vitória conseguir fazer alguma coisa, porque são pequenos exercícios de ação que vai mudando o cérebro, vai mudando a nossa condição, né? Olha só, os lírios do campo, exemplo de beleza e simplicidade. Os lírios crescem naturalmente, sem esforço aparente, e são belos e perfeitos. Eles representam a simplicidade e a confiança no processo da vida, né? No processo natural da vida. Todos os animais, plantas, todos eles cumprem o papel que eles vieram. O animal é animal, o vegetal ele é vegetal, ele vai fazer os movimentos dele, o animal vai procurar o que ele precisa, vai dar cria, vai fazer uma série de coisas. Só o humano, né, o inteligente da terra que não faz aquilo que ele veio destinado a ser. Uma goiabeira dá goiaba, não dá maçã, né? Então ela veio para que as goiabas frutifiquem. O homem veio aqui para quê? Qual a missão do homem aqui? Os Espíritos falam, fazer o bem. É a única missão do homem, né? Fazer o bem e crescer. Para a nossa vida, olha só, a importância de confiar nos fluxos da vida. A gente quer controlar tudo. Lembra do Epiteto? Nós temos que nos preocupar com as coisas que nós podemos controlar e não com aquelas que nós não controlamos, né? E confiar nesse fluxo, as coisas estão seguidas. Lembrar que eu já passei por muitas situações e consegui passar, né? Qualquer coisa que surge, já o medo invade a gente, né? E a gente acaba travando às vezes. Olha, a beleza da simplicidade, mais uma vez, e a necessidade de não complicarmos nossa vida com preocupações excessivas. Se nós levantamos todos os dias muito preocupados, se nós ligamos a nossa TV lá no Cidade Alerta, aí, se nós ligamos em notícias que a maior parte dos noticiários estão falando de coisas que aconteceram lá em Israel, a gente acha que está acontecendo na nossa rua aqui, né? Então essas coisas vão entrando na gente, a gente sai para a rua emitindo essas vibrações e ao invés de ajudar o dia no desenvolvimento de um dia em paz, nós fazemos a nossa oração e saímos aí colaborando com a outra parte. Olha, essas coisas todas podem custar, vai doer, né? Mas se eu quero e acredito, eu sei que eu vou conseguir. Ou seja, nada que a gente vai fazer é tranquilo. Tranquilo é você acertar os números da Mega Sena e ganhar e pronto, é tranquilo, né?
Ou que nem diz meu sócio, né? Para você adquirir alguma coisa, você tem que trabalhar, né? Coisas que dão dinheiro fácil não são lícitas, né? Então, olha só, trabalho e perseverança, estudo, trabalho, como eu disse aqui, ler, nós precisamos ler, a gente precisa adquirir conhecimentos, porque são esses conhecimentos que nós vamos levar, são esses conhecimentos que vão continuar com a gente. Se um dia nós ficarmos, por algum motivo, presos a uma cama durante um tempo, nós vamos precisar de conhecimentos para poder aguentar passar aquele período. Hoje eu estava vendo as Paralimpíadas e um menino chamado Gabriel, eu acho que é o nome dele, ganhou medalha de ouro. Viu? Não tem braços, uma perninha curta, um sorriso lindo, né? E comemorando que ele ganhou medalha de prata. Nós cobrimos as Olimpíadas, né? E as Paralimpíadas. Vocês veem, mas vejam como a questão de valores é uma questão que nós temos que repensar, e ali estão grandes lições de vida, né? Então tem que trabalhar. Olha, não tem braço, tem um braço curtinho, uma perna, ganhou medalha de ouro lá. Nós todos estamos todos com braços e pernas aí assim, e a gente reclama às vezes de situações que são situações que nós vamos criando para depois botar a culpa que foi o outro, né? Relacionamentos, é ótimo ter, conversar com as pessoas, boas conversas, isso vai alimentando a nossa mente, nossos neurônios, né? Conhecer pessoas, quando as pessoas às vezes são tímidas, assim, é ótimo vencer, comece a vencer essas pequenas batalhas, mas que são importantes, né? Como podemos aplicar a lição das aves na nossa vida, né? Não esperar as oportunidades. Se nós queremos alguma coisa, a gente fazer, né? E é isso que está dizendo. Olha, os recursos estão aí, que nem as aves. Onde é que eu vou encontrar o bichinho para dormir? Onde é que eu vou encontrar a madeira? Está lá, o bichinho está lá, né? A fruta está ali, ele vai. Para nós não é diferente. O problema é a nossa preguiça e a insistência que nós temos em botar culpa em todos, né? Em tudo. Enquanto nós ficarmos culpando todas as coisas que estão à nossa volta, nós não vamos olhar para dentro, nós não vamos conseguir seguir a máxima de Sócrates, né? Ó homem, conheceis a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Olha, a importância do equilíbrio entre a ação, né, das aves no céu e a confiança dos lírios, né? A ave está voando e o lírio tem a confiança na subida, né, que ele vai para poder pegar perder, né? Necessidade de movimento, esforço, perseverança, isso mais uma vez, né? Confiança e simplicidade, saber confiar nos processos naturais do corpo. Quando você dorme, o seu corpo recupera todas as coisas, o descanso seu, e você desligar do corpo, ele vai se recuperar sozinho. Dá uma chance para o seu corpo, né? Por que os médicos vão lá e te dão um comprimidinho lá para você dormir, né? Porque você precisa disso daí, né? Cuidar das finanças, né? E aplicar as lições do líder nas nossas vidas, confiar no processo da vida, simplificar as nossas preocupações, lembrar que nós temos uma experiência de vida nessa nossa trajetória, né? O movimento das aves se refere ao deslocamento. O que faz? Quando nós quisermos alguma coisa, nós saímos e vamos atrás, né? Como nós dissemos lá atrás, saindo, está sempre fazendo alguma coisa. A gente está sempre, nem que for pequeno, aquilo que você tem que fazer tem que ser, está sempre fazendo alguma coisa, nem que seja, na tua profissão, por exemplo, lê alguma coisa que você quer conhecer, né? Esse aqui está dobrado. São dois, tá? Olha só, relacionamento com as pessoas. Nós vemos no centro, a gente tem conversando com as pessoas, né? Esse abraço fraterno que a gente tem, de estar com as pessoas, de riam, gente, sabe? É preciso rir. O riso tem uma série de descargas
de neurotransmissores na nossa organização, que é importante. Eu sei que pode estar difícil aí, mas se você conseguir rir, né, você consegue passar. Um casal consegue viver bastante tempo juntos se eles riem juntos. Quando começa a perder o riso, tá? Quando começa a perder a capacidade de fazer o outro rir, né, nós precisamos voltar e repensar isso daí, né? Manter-se ativo fisicamente, fazer exercício, né? Coisa que meus filhos ficam me cobrando bastante, isso que eu tenho. Estou fazendo pelo menos caminhar. Esse aí é 1910, 114 anos atrás. Olha que as moças bonitas, né, bem vestidas para aquela época, onde que essas moças iam? O que elas estavam pensando? Né? O que elas tinham ali? O que a da minha direita aqui estava tentando conversar com a outra? O que elas estavam falando? Quais eram os planos, os sonhos dela? 1910. Já passou. Tá? São 114 anos e nenhuma delas hoje, esses vestidos e esses corpos estão decompostos já, né? Década de 40, talvez o casamento de um deles aí, tomando um copo de cerveja, né, abraçando, olha esse senhor aí, talvez seja o sogro, né? Eu estou inventando essa história aqui, só para a gente olhar para uma imagem e sabe, pensar nisso daí, né? 40, são 80 anos. Será que tem alguém vivo deles aqui? Né? Será que sabe? Olha só, outra imagem da década de 50 ou 60, essas pessoas aí também, onde é que estão essas pessoas, né? Estão mais velhas, o tempo delas, as preocupações que elas tiveram na época, todas elas, acabou. Né? E nós estamos olhando, e também é isso que essa lição nos traz, né? Olha para as coisas que estão à sua volta, olha para o seu tempo, né? E para a gente terminar, eu acho que eu mostrei isso aqui a outra vez que eu vi. Isso aqui é uma foto de Júpiter pela Voyager 1. Ela estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra. E ela ia para o espaço interestelar. E ela virou, o Carl Sagan, virou e mandou fotografar. Aquele pontinho que vocês estão vendo lá, ó, deixa eu ver aqui, ali, ó. Ali está toda a nossa história. Ali está todas as nossas guerras, ali estão todas as pessoas que você admira, ali estamos nós, né? Nesse ponto, esse ponto está sendo visto, um ponto lá até hoje, né? Esse ponto, tudo que nós tivemos está ali. Todas as coisas, todas as nossas dores, está naquele pontinho, naquele pálido ponto azul que o Carl Sagan escreveu. Esse é o nosso mundo. Essas são as preocupações nossas. Olha, o tempo vai passar e as coisas em que o universo. Sabe quanto nós conhecemos do universo? Em termos de anos-luz, o universo calculado tem 92 bilhões de diâmetro, que eles chamam. Nós conhecemos até hoje 0,001 ano-luz de distância, a distância que a gente conhece. Se um espírito de alta hierarquia veio à Terra nos dar lições de que a gente deveria olhar as coisas à nossa volta e tirar as lições, porque as lições estão aí, os recursos estão aí, e não queremos ser maior que ninguém, mas sermos cooperativos uns com os outros, né? Sairmos da nossa casa de manhã para trabalhar, para fazer as coisas, mas levar bons fluidos, levar boas palavras, um cumprimento que não seja um cumprimento automático, mas seja um bom dia com o coração. Você está mandando alguma coisa para o mundo, como alguém que vai pegando uma vassoura e tirando as sujeiras de um cômodo. Então, que a gente pense nessas lições, que a gente leia, vai lá na Bíblia, lá pega esse daí, leia isso, leia com calma, que qualquer coisa que você queira fazer, você vai conseguir, né? E aqui eu não estou falando que qualquer coisa, eu vou correr uma maratona, eu não consigo, né? Eu vou fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu gostaria de fazer,
E eu sei que eu faço, porque sabe de uma coisa? O mundo vai ficar mais pobre se o mundo não tiver a sua colaboração com aquilo que você é bom em fazer, com aquilo que você tem para poder dar a todos nós, cada um de nós aqui. O mundo vai ficar mais pobre se você for embora que nem essas moças de 1910 e não ter falado nada, né? Não ter me falado nada e não ter, sabe, não ter seguido um sonho que é possível para você realizar. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe a todos. Muito obrigado. Muito bom.